Saudações, pessoal! Bom dia para quem ainda não chegou no meio-dia, boa tarde para quem ainda não anoiteceu e boa noite para quem está sob véu noturno. Dando continuidade à completa mudança na rotina dos vídeos feita desde o dia 3/4 de 2022, contente que muita gente percebeu a importância de escrevermos todos nós livros para nos manifestarmos na arte que conhecemos, principalmente agora que a censura de editoras focadas exclusivamente no lucro próprio tirou a forca das liquidações nos estoques parados das pessoas que já eram autoras, são ou procuram ser pelo novo modelo POD, ou em português, publicação sob demanda. Apesar da abordagem sem relação exclusiva com o segmento que tradicionalmente eu abordo, mais do que um monólogo meu dizendo o que é ou não é, eu procuro impulsionar também pessoas que têm informações a nos passar no segmento que eu atuo por meio de livros ou e-books. Que essas informações também lhes auxiliem a atuar nesse segmento conforme sinta a necessidade, além de outros, claro, outros segmentos. Mas, sem delongas, continuemos o tema aqui sobre o planejamento da tua obra na produção de livros e e-books, hoje no vídeo que será longo, quando tratarei das dicas sobre o planejamento de tua obra aqui no... Hora da Magia do... Planejando. Viver deveria ser como revisar um livro, escrever novas cenas, tirar as partes ruins e acertar os capítulos que não se encaixam, conforme disse Ediel. Antes de começar este vídeo, sempre é recomendado que pelo menos vá ao site da Amazon, pesquise os e-books vendidos e escolha uma palavra relacionada ao tema que você escolheu para fazer tua obra, para escolher adquirir as melhores opções numa ordem por avaliação de leitores. Claro, principalmente as pessoas com dificuldades financeiras para comprar e-books, para você começar, contrate e utilize o serviço deles na Amazon chamado Kindle Unlimited, hoje por R$19,90 por mês, para que você possa usar durante um mês. E assim, utilizando esse serviço deles, você pode ler várias obras que estejam dentro do estilo da obra que você escolheu para escrever. Podem ser palavras-chave como dinheiro, educação, família ou viagens ou qualquer outra coisa que você escolheu e que a obra que achou te chame a atenção. Veja também a quantidade de material existente sobre a palavra que você escolheu que não faz parte do Kindle Unlimited, quando pelo menos as duas melhores na avaliação das pessoas leitoras, recomenda-se que você leia. Isso porque, seja lá sobre o que você escreverá, sempre haverá alguém interessado ou interessada em ler seu conteúdo, assim como você lerá esses conteúdos de outros autores para pegar dicas práticas. Conforme ressaltei no vídeo anterior, é importante, além do tema que explorará, escolher algo para escrever sobre, que antes separe entre os vários segmentos em ficção e não ficção. Como ficção, são livros de história não reais, como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, nos quais se criam mundos, personagens e histórias. Já na não ficção, são livros que contam coisas verídicas, guias ou manuais. Em geral, ensinam algo ou falam sobre alguém, como biografia, por exemplo. Esse livro é um trabalho de não ficção. Mesmo que o tema não seja necessariamente sobre sua profissão, precisa saber sobre o que você fala, tanto numa ficção como numa não ficção. Principalmente nos casos de não ficção, podem ser sobre algum hobby ou mesmo algum conhecimento específico que tenha sobre algum assunto. Como exemplo, quero o conhecimento técnico numa área profissional ajuda muito. Fazer um livro policial, seja ficção ou documentário não fictício, quando além de se encher de leituras de registros de livros do gênero, pelo menos a pessoa frequenta ou delegacias ou fóruns no julgamento de criminosos, que isso traz muita veracidade ao conteúdo. Já a pessoa que cria um universo fantasia com julgamento de genocidas na mesa de apenas 12 sábios reclusos da realidade, na qual tais pessoas criminosas cometendo seus crimes, perde muito da credulidade a quem lê tais obras. Parece até julgamento de criminosos pelo STF estuprando a Constituição, tornando-a tema para chacota. Assim, pode compreender que ao longo da escrita, em qualquer caso, precisará fazer muitas pesquisas, até mesmo para se aprofundar no assunto e escrever com maior clareza. No entanto, quando você opta por escrever sobre algo que conhece, a escrita fluirá de forma muito natural e sem ser chata ou cansativa. Entenda que, da mesma forma que você, ao escrever e reler sua obra, descobrirá formas de sempre aperfeiçoar o conteúdo deste teu aperfeiçoamento, que poderá trazer uma forma objetiva à expressão do conteúdo interessante e esclarecedor, seja qual for o tema que você abordará. Caso pense que não há qualquer coisa que você saiba fazer com maestria ou que saiba falar sobre isso de uma forma espetacular, entenda que nem tudo é comum para todos e todas. Digo isto seguramente para todos os temas, quando sempre existirá algo que fazemos especial e ignoramos, pois no grupo em que vivemos parece ser comum.
Basta ativar tua criatividade para usá-la. Caso falte-lhe fontes para poder usar como base de tua obra, podemos considerar algumas sugestões que pode usar a abordar o tema que escolheu. Sua profissão. Mesmo que você seja auxiliar de limpeza, ou seja pessoa secretária, ou pessoa diretora da empresa para a qual trabalha, pode escrever um pequeno livro com atividades tuas cotidianas, abordando aspectos de tuas tarefas diárias como organizar uma agenda de forma efetiva, ou como manter os documentos organizados, ou como usar uma agenda virtual. Ou caso a pessoa seja costureira, pode criar livros como fazer pequenos reparos em roupas femininas, ou quais roupas não podem ser reparadas, quais os melhores tecidos para costurar. Mesmo que seja ficção, poderá até mesmo começar a fazer uma obra curta, policial, com a personagem da limpeza que descobriu documentos secretos, ou como secretário em um livro sobre espionagem quando a pessoa da limpeza era um espião de outro país, ou como uma obra de uma personagem diretora de uma multinacional, no texto, a personagem narrando os detalhes quando viajava para negócios e seu avião caiu no mar, próximo de uma ilha no Pacífico, passou a conviver com um povo muito simples, quando passou a valorizar coisas que com sua ascensão profissional havia esquecido. Viu só? São apenas algumas entre muitas ideias. Algo que você goste. Aqui entramos num horizonte infinito de possibilidades, onde nem sempre gostamos daquilo para o qual trabalhamos profissionalmente. Mesmo assim, tanto gostando ou não ao que atuamos, é a forma mais fácil de iniciarmos nossos esforços na escrita. Isso em qualquer área, sem restrição. A forma como as pessoas lidam com seus problemas repetindo os mesmos erros, achando que um dia poderão acertar, é uma ótima oportunidade para fazer a obra para essas pessoas mudarem e fazerem algo de um jeito que dá certo. Pelo menos deu certo para você. Coisas como formas de se aprender algo que você goste de um jeito diferente, ou como gostar de algo que você conhece e gosta, ou formas de aplicar algo que conhece avaliado como chato aos outros na vida real. E muitos outros temas que você pode explorar. Claro que pode ser algo presente em sua vida que você atualmente não trabalha em nenhum emprego formal, como cuidar do teu lar e filhos ou filhas. Com certeza, todos aprendemos diariamente muitas coisas a administrarmos tudo isso, que pode servir de tema para você escrever algo como dicas da rotina na organização doméstica, ou como manter o teu home office arrumado por mais tempo, ou rotina de uma mãe, ou receitas rápidas e fáceis para o dia a dia, ou como economizar no mercado, ou como comer bem gastando pouco, e tantas outras opções que não nos obriga a lidarmos com coisas complexas. Principalmente pessoas que aprenderam a viverem com suas economias pessoais enxutas, sem gastos superficiais, mas ainda assim perdem noites de sono com orçamento comprometido. Ao aceitar acordar cedo, com tamanha preocupação, passa a escrever sobre o tema que prefira, além de se tornar uma terapia por escrever o que ama com um domínio cada vez maior, fará com que, ao invés de tua saúde ser vítima das circunstâncias, pode começar a melhorar o ganho de dinheiro com a experiência que já conquistou. Acompanha o raciocínio? Você pode escrever sobre qualquer assunto, assim, escrever passa a se tornar para você uma atividade muito prazerosa rapidamente. Repare também que com todos os exemplos citados, ao ensinar qualquer uma coisa destas às pessoas leitoras, ajudará oferecendo atividades genuínas e efetivas à finalidade que você se propõe. Há apenas uma dica que facilmente é notada nas pessoas que se autopublicam, em distinção daquelas que são pessoas autoras contratadas por empresas editoras. Quando você for pessoa dona do teu conteúdo, evite focar suas publicações no público mais lucrativo. Isso porque, além da escrita se tornar algo muito desgastante para você escrever, mais do que uma obra, a falta do prazer e facilidade em escrever sobre o tema que gosta e já domina dificultará cada vez mais tua carreira. Isso independente da obra que você escreveu sobre outro assunto ser boa ou maravilhosa. Isso porque o que você faz bem e com carinho é bem provável que o dinheiro venha cedo ou tarde. Então agora vamos falar sobre e-books para promover seu negócio ou produto. Existem inúmeras maneiras de usar e-books a promover seu negócio e dirigir o tráfego de qualidade ao seu site, por exemplo. Uma vez que conduziu a atenção da pessoa leitora para acessar o seu site, pode transformar tais pessoas curiosas em assinantes de teus cursos diários, que traga a pessoa que gostou do teu material e quer se tornar pessoa sua cliente, voltará para ler o próximo capítulo da sua obra ou sua próxima obra. Você pode usar o conteúdo que usará no e-book como gatilho gratuito a fazer a pessoa leitora buscar e fazer uma compra ou a preencher um pedido em seu site. Basta colocar um ou vários links para que a pessoa interessada clique e acesse no sistema que utilize o site que destina-se a completar sua necessidade. Quando mais
únicos sejam os seus produtos ou serviços destinados dos links, você terá a ferramenta poderosa que você pode oferecer ao público. As pessoas que visitarem o seu site e adquirirem seu e-book, pelo menos aumenta o fluxo de tráfego, de qualidade e do potencial de vendas e contratos da sua empresa. Quando os e-books oferecem a opção de manter seu e-book atualizado, ao manter essa atualização com frequência, mantendo com informações atualizadas sobre seu mercado e tendências, pode continuar a ver lucros de seu e-book por anos após sua criação original. Outra vantagem fenomenal de e-books é que você pode testar seu potencial de marketing sem pôr para fora quase nenhum dinheiro em tudo. Por essa interatividade atualizadora de dados permitir que aprenda sobre o mercado do e-book e sobre hábitos dos clientes, serve de motivação ao longo de um período de tempo, sem arriscar seus recursos financeiros preciosos. Eles também lhe fornecem uma maneira inestimável para reunir informações de marketing que podem ser usadas em várias facetas diferentes de seu negócio. Quando o seu e-book descreve objetivos e problemas específicos numa indústria específica, para se descobrir como resolver esses problemas, ao publicar o e-book com essa informação inestimável, aumentará o valor do seu negócio, promoverá sua reputação e será conhecido ou conhecida como pessoa perita em seu campo. Você pode estender o valor único do e-book ou dividindo em capítulos para um curso em série, em relatórios especiais disponíveis em seu site ou em CDs de áudio ou vídeo ou até pendrives hoje em dia, ou futuramente novas tecnologias. E-books podem ser divididos em diversos materiais promocionais diferentes relacionados ao seu produto ou seus produtos. Você pode incluir um catálogo em seu e-book para promover todos os produtos ou serviços que você vende. Você pode incluir uma nota de agradecimento para quem ler o seu livro e um convite para baixar uma versão de teste do seu produto. Ou você pode incluir um formulário para que o seu público entre em contato com você para obter mais informações ou fazer novas perguntas, construindo assim suas relações de negócio e sua lista de e-mails. Usando e-books dessa maneira ajuda a reduzir os custos de produção de materiais promocionais individualmente separadas. Você pode usar um único e-book e atrair novas perspectivas e vender novos produtos para seus clientes atuais. Nenhum outro meio tem esse tipo de flexibilidade e capacidade de expansão. Pense no seu e-book como uma aranha tecendo uma teia bela e intrincada. Agora vá e crie essa web, essa teia e verá quantos clientes e perspectivas você pode pegar. Então vamos agora, caso você não saiba escrever. Realmente escrever não é tarefa fácil, sobretudo quando se propor a explicar determinado assunto. Porém, ao menos 3 iniciativas te impulsionarão a escrever seu livro. 1. Você quer produzir um e-book. 2. O tema é justamente o que você quer abordar em seu livro. E 3. Quais respostas ou explicações têm a contribuir à potencial pessoa que lerá a tua obra. Ao manter esses 3 conceitos em mente, facilitará ao menos iniciar teu projeto que pode se transformar num best-seller, independente de qual tamanho tenha. Caso não domine totalmente sobre o tema que deseja escrever, poderá fazer parcerias com pessoas com conhecimentos mais amplos. Você pode procurar em fontes de informações como YouTube, pessoas qualificadas a completarem o que lhe falta para escrever sobre o tema, com o conhecimento que lhe falta mais técnico sobre o assunto. Também pode pesquisar em material adequado de bibliotecas, artigos e, claro, na própria internet. Porém, se certifique da veracidade das fontes de forma crítica, a não vender pseudo-conhecimento, sobretudo quando relacionados à saúde, prática de exercícios, curas mirabolantes e outros. Mas e se o mesmo, com todas as informações, não conseguir escrever no seu e-book? Bem, nesse caso você pode contratar pessoa escritora fantasma, ou ghostwriter em inglês, hoje não muito difícil encontrar em algum site de freelance. O problema de trabalhar com pessoas escritoras fantasmas é que será necessário sintonia entre a pessoa e você, ou seja, a pessoa escritora fantasma deve saber nos mínimos detalhes quais seus objetivos no e-book. A pessoa escritora fantasma geralmente deve apresentar a visão crítica e técnica do trabalho e pode sugerir a melhor maneira ao e-book ser escrito. A questão, no entanto, é que você não precisa gastar seu precioso tempo a escrever. Por outro lado, desembolsa o valor do lance a pagar pelo serviço da pessoa escritora fantasma. Caso o seu caso diz respeito à escrita de um e-book promocional ou que faz alusão ao seu produto comercializado, site ou serviço, então é melhor contratar o escritor fantasma caso não tenha prática na escrita pela maior exigência pelo público leitor. Quando procurar pessoa escritora fantasma, ou mesmo caso alguém que se apresente pessoalmente, tente mostrar seu objetivo com clareza, delimite o tema que deseja abordar, procure saber se a pessoa escritora fantasma tem algum conhecimento prévio sobre o tema ou se possui conhecimentos de fontes ou das fontes, ou seja, onde e quais materiais informativos serão buscados e utilizados para a confecção do seu e-book.
Como muitos desses contratos acontecem via internet e e-mail, deixe tudo registrado e nunca pague adiantado 100% do serviço prestado. O resto do pagamento pode acontecer na véspera de você receber o livro ou ao receber. Você pode também estabelecer uma segunda revisão pela pessoa escritora fantasma, assim que fazer sua própria revisão ou contratar uma pessoa a fazê-la. Saiba que pelo contrato, o e-book escrito pela pessoa escritora fantasma pertencerá a você totalmente e cabe a você utilizá-lo ou comercializá-lo da melhor maneira que julgar. Mas você também pode dar crédito à pessoa escritora fantasma como pessoa colaboradora. Lembre que a ideia foi sua e pagou o valor justo pelo trabalho da pessoa escritora, mas a pessoa pode ser lembrada e até mesmo remunerada caso deseje reconhecer a pessoa ainda mais pelos esforços que foram praticados na obra. É claro, essa relação depende de ambos os lados, mas caso o seu e-book alcançar um público considerável, não se esqueça de dar atenção à pessoa escritora fantasma, logo que poderá continuar escrevendo para você. Nos Estados Unidos há empresas especializadas em fornecer escritores fantasmas. No Brasil é possível encontrar sites em que algumas pessoas capacitadas oferecem seus serviços. Então vamos agora à questão do planejamento. Como Pablo Picasso diz, que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa que posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Escreva o esboço do seu livro. Para isso, pode assemelhar essa atividade com a programação de uma viagem bem simples, talvez de carro. Normalmente, as que mais rendem bons frutos são as que já sabemos de onde sairemos, onde chegaremos e quais lugares ideais para as pausas. Como esse planejamento não é fixo, mas com o crescente conhecimento das novas rotas e detalhes nas rotas, muitas vezes, enquanto criamos o roteiro, achamos que uma parte dela terá maior destaque, ou que um destaque será como um personagem que se forma na nossa visão desse mapa. Porém, no decorrer da escrita, percebemos que não é o caminho mais adequado e o mudamos novamente. Contudo, seu processo de escrita será facilitado se já tiver em mente qual história exatamente quer contar, evitando assim furos na trama, remendos, personagens desnecessários e principalmente o tradicional pânico de perder o destino ou rumo deste personagem. Como no seu planejamento já vai estabelecer bem claro qual tipo de livro quer escrever, como sugeri no vídeo passado, quer seja uma ação, um romance, um drama, ou mesmo um e-book técnico, especifique seu tipo de escrita e foque nisso. Caso comece a escrever um drama e no meio da história mude para uma comédia, tanto você como a pessoa leitora se perderão no texto. Assim como, por exemplo, em um romance histórico é muito importante ter cuidado com o linguajar. Pesquisa aprofundada na época em que se narra a obra é fundamental notar que os detalhes podem exercer papel influente no resultado final. Outro exemplo de detalhe influente é em obras de suspense, quando termina cada capítulo trazendo agonia para saber o desfecho do problema à pessoa leitora. Assim como comédias românticas arrancam lágrimas e suspiros. Definindo com clareza o estilo da história, poderá trabalhar melhor com seu público-alvo. Quando planeja o cenário da sua história, aí talvez você consiga visualizar cada detalhe. Ao reconhecer cheiros, percorrer as ruas e saber de tudo na exposição do mesmo, tornará o seu texto muito mais crível sobre um lugar que conhece, mesmo não pessoalmente, ao menos nas exaustivas pesquisas. Só conseguirá passar a verdade à pessoa leitora se aquilo tudo for verdade para você. Um bom exemplo é J.K. Rowling. A habilidade dela em destacar cada detalhe do castelo de Hogwarts, as pessoas leitoras em cada um dos seus volumes da obra escrita da coleção sobre Harry Potter, com riqueza de informações, tornou o sucesso de suas primeiras obras inigualável às suas últimas obras espalhadas no tempo e em variados locais. Assim como na cabeça da autora aquilo tudo escrito é real, como isso pelo menos ela fez com que milhões de pessoas acreditassem na realidade dela. Independente do gênero que você escolha, a pessoa leitora deve se sentir no mesmo cenário. Então planeje tudo com cuidado. Lembre-se de coisas como espaço, a temperatura, a presença ou ausência de móveis, assim como sua disposição. Isso pode chegar a um ponto em muitos livros nos quais o próprio cenário se torna personagem importante. Planejá-lo com carinho é fundamental. Sei que isso é hábito de ficção, mas muitos livros de não ficção, principalmente documentários, pecam por justamente dedicarem pouco esforço a esses detalhes. Também precisa saber exatamente agora o que cada personagem pensa, como reagem às mais diversas situações e o que realmente passa na cabeça de cada um deles. Então, o ideal sobre cada personagem é você ter a imagem destes antes de começar a escrever. Definir quem é alto, quem é baixo, magro, quem é gordo, etc. Assim, com essas características, você evita contradições. Seus personagens devem ser seus melhores amigos da infância. Assim, a melhor maneira de construir seus personagens, tanto em ficções como não ficções, é criando uma
ficha para cada um deles. Liste todas as informações que julgar necessárias, desde a data do nascimento, profissão, até o número de romances que ele já viveu ou quantas vezes viajou na vida e para onde. Tudo o que aconteceu na vida do personagem determinará suas decisões, seu modo de agir na trama. Um personagem impulsivo certamente terá comportamento diferente de alguém extremamente planejador. Tenha enorme cuidado para não haver furos na personalidade deles. Assim como nas obras de ficção, quando sabe dessas informações nos personagens das biografias, multiplica o potencial de desenvolvimento da tua obra quanto mais souber de quantos mais personagens das obras, ou da obra. Defina então um prazo ao começar e terminar seu livro. Além de te motivar, isso combaterá a tradicional desistência de pessoas escritoras iniciantes sobre a sensação de que não conseguirá concluir a história. Com o prazo a cumprir e você levando a sério a obra, multiplicará a tua vontade de terminar. Organize uma rotina de escrita. O ideal é ser todos os dias, mas tente ao menos uma vez por semana. Reserve tempo exclusivamente para escrita e desligue-se do celular, televisão e redes sociais. Algumas pessoas criam metas com número de palavras ou quantidade de páginas, outras pelas horas dedicadas. Perceba qual se encaixa mais em teu estilo e siga fielmente. Crie um ambiente agradável para conseguir escrever. É importante que você foque com conforto. A escrita precisa proporcionar sensação gostosa de que vale a pena, e o local que trabalha é fundamental para essa sensação existir. Leia exaustivamente o gênero que deseja escrever. É importante também se antenar nos livros que fazem sucesso na área que você atua. Os que atingem a lista dos mais vendidos e conseguem destaque. Saber o motivo deles conseguirem mais sucesso que outros, e isso só conseguirá captar lendo muito. Isso não é apenas prazer, e sim obrigação. Pesquise quais são os autores ou autoras mais famosos e devore seus livros, mas claro, sem copiá-los. Por mais que algumas pessoas possam ter temas parecidos, a originalidade é fundamental. A inspiração é uma coisa, plágio é outra. Como dizia o Thomas Edison, talento é 1% inspiração, 99% transpiração. Tanto nas obras de ficção como não ficção, entre o problema e a solução deve existir também o clímax, que é o ponto alto de sua história. Esse é o acontecimento mais aguardado pelas pessoas leitoras, que passam a maior parte do livro aguardando pelo momento em que pontas soltas são amarradas. Por isso, calcule bem quando lançar mão do artifício, que só deve existir uma vez. Não há possibilidade de criar mais de um clímax, pois assim o trecho que deveria ser único e mágico na trama perde todo o impacto. Tenha um profundo respeito pelas pessoas leitoras. Então inicie pensando que a pessoa leitora de tua obra é sempre mais inteligente que você. Tenha um profundo respeito com a pessoa que, no final das contas, receberá seu produto final, chamado livro ou e-book. Então, se dedique em criar uma história nova, intensa, que faça com que a pessoa não perca seu tempo ao ler seu livro. A pessoa leitora deve chegar à palavra fim com a sensação que valeu a pena. Então, ao estruturar a sua história, lembre-se de que seu personagem principal necessitará passar por uma transformação. O livro só terá motivo de existir se o personagem principal sofrer algo que fará com que repense sua vida, seus valores e conceitos. Senão, qual o motivo para contar a história? Não importa o gênero, mas a história tem que ter uma razão de ser. Se aquilo que contou no primeiro parágrafo apenas se arrastar até o último, terá sido perda de tempo sua ao escrever e do leitor ao ler. Tenha claro na sua mente quem serão os seus leitores e quem quer atingir. Isso mudará substancialmente sua forma de contar a história. Não se baseie em modismos para definir aquilo que você escreverá. Lembre-se que a moda passa e o seu desejo é que seu livro fique para sempre. Escolha o tema levando em conta especialmente aquilo que você gosta de ler ou qual história gostaria que contassem para você. Se for boa trama, superará qualquer modismo. Divida a sua história em partes. Além da tradicional divisão de capítulos em partes grandes como a apresentação dos personagens, solução do problema X, surgimento do problema Y, isso facilitará o desenvolvimento de tua escrita. A estrutura do seu livro deve passar desapercebida pelo seu leitor. Isso quer dizer que os capítulos estejam amarrados de tal forma que a pessoa leitora siga a sequência naturalmente. O único a saber como o esqueleto da história foi montado é você. Para quem ler, o enredo deve se desenvolver naturalmente. Por isso, as passagens de tempo e retornos ao passado devem ser de maneira muito cuidadosa. Não podem servir a tapar buracos criados na história e nem serem utilizados sem um propósito. A função desse recurso é trazer uma informação relevante ao enredo.
O principal ponto a ser definido antes de começar a escrever o livro é qual o conflito a ser resolvido. Além da personagem e cenário, o conflito é a mola propulsora de sua história. Sem a definição deste, nada anda, a história não desperta interesse. E da mesma forma, o excesso de conflitos deixa o livro confuso e pouco interessante. Um livro que se torna inesquecível é aquele que o conflito é apresentado no começo e só terá uma solução permanente no final. No Senhor dos Anéis, desde o começo sabemos qual é o dilema, que só terá efetivo a conclusão no término da história. Para preencher o enredo, o autor utiliza diversas histórias paralelas, mas sem nunca desviar o escopo inicial do livro. Como dizia o Fernando Pessoa, escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas, como a dança e a arte de representar, entretêm. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. As segundas, contudo, não se afastam da vida. Uma porque usam as fórmulas visíveis e, portanto, vitais, outras porque vivem na mesma vida humana. Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história do que nunca foi e um drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. Bem, aqui eu termino esse terceiro vídeo sobre sugestões a te incentivar já no planejamento a escrever seu livro ou e-book. Longe de ser uma palavra final do assunto, espero que ser o pontapé inicial a te incentivar a escrever sua obra. Acredito que ao responder às indagações ou solicitações que lhe fiz aqui, terá condições de ter em mãos as escolhas necessárias para que no próximo programa eu lhe apresente então as dicas de como escrever o seu livro, já com esboço e o rascunho também. Novamente, tanto do livro quanto do e-book. Novamente, podem me criticar o quanto puderem, mas desde que acrescentando algo, principalmente no velho mundo do mercado editorial, onde poucas oportunidades eram oferecidas para quem estava fora, e as inovações nunca ultrapassavam o que estava escrito nos livros impressos. Agradeço pelo suporte e paciência em acompanhar o vídeo até aqui e deixo nas descrições o material impresso e alguns e-books para você poder acompanhar o conteúdo que dei uma pausa para produzir esses vídeos, com dicas para você escrever o teu e-book ou livro, ok? Abração! Fui!